Oi, pessoal, vamos iniciar aqui mais uma quinzena de estudos. Essa quinzena a gente vai estudar comunicação e transporte no território brasileiro, tá? Então, como de habitual, nossa hora da leitura. Conecte-se a quem leva energia para o seu dia. É um poema visual. Então, pessoal, esse conteúdo eu dividi em duas partes, tá? A parte um e a parte 2. Na parte um, nós vamos falar transporte no território brasileiro. Então, pessoal, o transporte, nós moramos, na verdade, nós moramos num país, né, grande, né, com grande extensão territorial. Então, os transportes são extremamente importantes para a nossa locomoção no nosso país, né? Então, não só nosso deslocamento, mas também como o deslocamento das mercadorias, né? Então, como chegaria, né, as mercadorias, né, aos mercados, aos comércios, né, os alimentos, tá bom? E nós vamos agora refletir um pouquinho. Como será que o transporte era feito antigamente, né? Será que existia, sempre existiu? Né? Como que as pessoas faziam? Então, pessoal, há milhões e milhões de anos atrás, né, os homens primitivos, eles carregavam sua própria carga. Então, eles mesmos eram o seu próprio meio de transporte, né? Com a evolução, o que aconteceu? Eles viram que eles poderiam domesticar o cavalo e o cavalo ser um meio de transporte deles. Depois, o homem acabou inventando a roda e ele percebeu o que? Que a roda, né, junto com outro objeto, né, poderia ser puxado, né, pelo cavalo, né, então seria uma carroça, né, e poderia auxiliar nesse transporte, né. E depois disso, conforme foi havendo a necessidade, né, foi havendo outras invenções, né, e outras invenções de meio de transporte que daria para percorrer grandes distâncias em menos tempo, né? Aqui no Brasil nós temos vários meios de transportes, tá bom? Tanto utilizado por pessoas como transporte de alimentos, cargas, animais, tá? Então, e nós temos uma classificação, né? Então, nós temos os transportes terrestres, né? O carro, o caminhão, o ônibus. Nós temos os transporte ferroviário, que é o metrô e o trem. Nós temos os transportes tubular, que eles também são transporte, que eles transportam os líquidos e gases, petróleo, tá? Temos os aquáticos, e nós temos os aéreos. Então, assim, esse conteúdo é mesmo para nós resgatarmos. E como organizar principalmente os meios de transporte terrestres? Com sinalização, né? Então, a sinalização, ela é muito importante para essa organização. Então, nós podemos contar com a sinalização muito importante, né? Que ela orienta o fluxo das pessoas e os fluxos dos veículos, né? Caminhão, moto, ônibus, né? E, e ela tem três significados. Então, quando tá lá no verde, quer dizer o quê? Que os carros podem prosseguir. Quando tá no amarelo, então tá falando, tá
esse amarelo quer dizer o quê? Tá falando um alerta para as pessoas que vai fechar, para parar. E o vermelho para parar, tá bom? E tem dois semáforos. Tem um semáforo para os veículos e o semáforo para os pedestres e ciclistas também. E tem as placas de advertência, que é para alertar que tem algo à sua frente. Então, o que a gente mais decorrente, né? Lombada, semáforo para parar, né? Também temos as placas vermelhas que são de proibição, restrição. Então, ó, pare, né? Ó, proibido estacionar e parar, proibido trânsito de pedestres. Então, tem lugares que a gente não pode andar porque é perigoso e nós temos que respeitar. Tem essas placas de indicação. Essas placas, na verdade, são de serviços auxiliares e elas nós encontramos mais aonde? Em estradas, né? Posto de gasolina, restaurante, hotel. Então, isso é mais em rodovias. E uma coisa muito importante, né? É importante principalmente para quem tem aí irmãozinho, irmãzinhas, priminhos menores aí, menor, né? Então é importante o uso da cadeirinha, né? Da cadeirinha nos veículos, né? Porque o cinto de segurança ele não vai prender, ele pode até sufocar, né? Porque a criança não tem altura, né? Então é importante, né? É importante respeitarmos isso, é importante a sua utilização, né? Porque numa colisão, que é numa batida, né? A falta desse item de segurança causa a morte, né? Porque a criança pode ser arremessada, né? Pode ser esmagada, porque se estiver no colo de um adulto, esse adulto na colisão, na batida, ele vai para frente. A criança tá no colo, ela acaba sendo espremida, né? Então é importante respeitar. O trânsito, ele tem também uma lei, tá? Que chama Código de Trânsito Brasileiro. E lá tem todas essas regulamentações que eu falei, né? E tem também, como toda lei, para os cidadãos, né? Desculpa, cidadãos, nós temos deveres e temos direito. Então, nós temos o dever do quê? De não colocar a vida do outro em risco, né? Então, está escrito de outro jeito, mas, enfim, eu vou ler então. Todo cidadão não deve oferecer perigo ou ser um obstáculo para os demais elementos do trânsito. Então, o que isso quer dizer? Que nós temos que atravessar na faixa de pedestre, respeitar a sinalização do semáforo, quando for para parar é para parar, né? Quando tiver vermelho para o pedestre, nós temos que aguardar o momento certo para atravessar, né? E qual os nossos direitos? Nosso direito é o quê? Não tem sinalização, nós temos que ir no órgão competente e falar que nós queremos, né? Essa sinalização, não tem iluminação, né? Então nós temos o direito de requerer a iluminação, a falta de sinalização, né? Às vezes vocês moram em alguma rua, né? Que as pessoas não obedecem o limite de velocidade, então vocês podem ir requerer, por exemplo, uma lombada, né? Então, tudo isso vocês podem fazer, né? E também temos que cuidar, né, dessas placas também, porque é, é nosso dever, né, cuidar dos bens públicos, porque é nosso também,
certo? E agora nós vamos fazer os exercícios. Então, vocês vão colocar lá, de 1 a 12 de junho, vai colocar lá, meios de transportes, tá? E vai começar a fazer o exercício. Então, vocês vão copiar no caderno esse quadro, tá bom? E no caça-palavra, vocês vão encontrar 14 meios de transporte. E cada meio de transporte que vocês forem encontrando, vocês vão ver onde ele pertence. Então, por exemplo, encontrei o carro. Então, ele é o quê? Um transporte terrestre. Então, eu vou escrever carro no transporte terrestre, tá? Então, ó. Tá aqui, ó, meio de transporte. Então, vocês vão ver aí 14 e vão olhar lá. Então, aqui, ó, por exemplo. Opa, vou voltar aqui, tá, pessoal? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, avião. Então, avião é o quê? É um meio de transporte aéreo. Então, eu vou lá, volto lá na minha, na minha tabelinha e coloco avião aqui, tá bom? Vamos para a próxima atividade. Então, a próxima atividade são as placas de advertência. Então, vocês vão escrever, vocês não vão copiar a placa nada, vocês vão escrever qual é o significado dela. Então, a placa 1 significa tal, placa 2 tal, placa 3 tal. Então, vou dar um exemplo. Então, placa 2. Ah, trânsito de ciclista. Então, quer dizer que aquela via tem pessoas andando de bicicleta. O 3 é de regulamentação, mesma coisa. Então, vocês vão colocar placa 1, proibido estacionar. Placa 2, o seu significado. E a placa 3, o seu significado. 4. Cite duas placas de advertência e duas placas de regulamentação que você observa com mais frequência em ruas, avenidas ou estradas. Então, vocês vão olhar lá. Qual que vocês acham não, né? Ou observaram que vocês veem mais aí na rua, na proximidade da casa de vocês. E vão colocar. Não é para desenhar, é para escrever. Então, por exemplo, vocês veem muita placa de velocidade. Então, placas de advertência. Então, placa de velocidade. Ah, é de semáforo. Então, placa de semáforo. É isso que vocês vão fazer, ok? E aí, nós vamos para a parte 2. A parte 2 é meios de comunicação. Assim como meio de transporte, houve também uma evolução na comunicação. Então, lá na pré-história, lá no homem primitivo, como eles começaram a se comunicar através de sinais e gestos e sons. Então, eles se entendiam. Aí, no processo de evolução, né, eles começaram a perceber que eles poderiam se comunicar através também de desenhos, que são as pinturas rupestres. E depois, conforme eles foram se locomovendo, né, eles ficavam longe, não tinha telefone, como que vamos fazer? Então, eles inventaram, né, um outro jeito de se comunicar, né? Então, geralmente, os índios, né, as tribos africanas que têm esse hábito. Então, os índios, sinal de fumaça, os africanos, os tambores. Então, entre eles, eles definiam o significado. Então, eles sabiam, essa comunicação era uma comunicação não solta, tá, pessoal? Então, eles conheciam. Então, alguém, eu sou dessa tribo. Ah, olha, se é tanto sinal de fumaça, significa isso. Então, eu vou avisar para outra tribo, que essa tribo vai passar para outra, essa outra, essa outra. Então, eles vão avisando, né? Se comunicando, se aparecesse tal forma, significava alguma coisa. Aí eles descobriram o quê? A escrita,
que essa comunicação poderia ser feita através de letras. E aí, os primeiros livros foram escritos em pergaminhos. E outra coisa, a escrita era dominada pelos monges, tá? E depois teve, com o surgimento da escrita, outro meio de comunicação surgiu, que foi a carta. Então, a carta era levada por um mensageiro a cavalo de uma cidade a outra. Depois surgiram outros meios de comunicação e foi evoluindo. Como que esses meios de comunicação chegam no Brasil? Primeiro, o jornal impresso em 1808. Depois, em 1922, o rádio. Então, o rádio, as pessoas paravam, né? Tinham o hábito de parar, escutar, né? As notícias, as rádios novelas, né? E hoje em dia, a finalidade maior do rádio é música, né? E notícias também. A televisão também, né? Então a televisão nos anos 50, apesar que era muito caro, né? Então só isso conforme foi passando o tempo que as pessoas foi melhorando a questão econômica e foi começando adquirindo sua própria TV, mas até então era muito cara e às vezes tinha até o hábito de fazer igual o rádio, né? Se o seu vizinho tinha e você fosse muito amigo, né? Acabava se reunindo lá para assistir a novela, o noticiário. O telefone. O telefone também, quando chegou aqui no Brasil, né? Chegou em 1887, era extremamente caro e só as pessoas que tinham muito dinheiro que tinha. Então, e funcionava mais ou menos assim. Você tinha o telefone na sua casa, para você ligar para outra pessoa, você acionava a telefonista. Aí a telefonista, qual é o número? O número é 1345. E aí ela discava lá e tocava na pessoa de número 1345, né? Então, e era extremamente caro, né? Extremamente caro. Eu lembro, pessoal, que eu lembro quando criança, né? Que o valor do telefone era quase o valor de um carro. E que a linha que meu pai tinha, ele fez um consórcio, então dividiu em 5 anos para ser pago em 5 anos, e ele pagou em 5 anos para nós termos o telefone. E mesmo assim, depois, o telefone era para dar recado, não era para ficar papeando, batendo papo, porque é muito caro. Aí, em 1990, chega os telefones móveis. Eu também lembro que esse telefone móvel, quando veio para cá, também se tinha que fazer uma inscrição, né? Uma inscrição. E aí, se você fosse contemplado, você pagava também um boleto para eles todo mês para ter a linha, para pagar a linha. Era muito caro. E outra coisa, além disso, você tinha que comprar o aparelho. O aparelho também é extremamente caro. E qual era a função que ele tinha? Ligar e receber mensagem de texto. Ó, pessoal, vocês podem ver aqui a evolução, né? E até o de hoje, 2015, né? Então, ó, 2015 já foi bastante evolutivo, né? Então, os celulares hoje, como que é? Tem o formato um pouquinho maior, quadrado, é touch, né? Só toca lá o dedinho na tela, ele liga e tem muitas funções, né? Aqui eu só coloquei para nós termos curiosidade, né? Em nível de curiosidade mesmo. O Brasil é o quinto país com mais celular do mundo. Olha só, hein? Muitos celulares aqui no Brasil.
E aí, em 1988, chega a internet para todos? Não, somente para os estudantes e professores universitários. A partir de 1995 é que começou a popularizar a internet. Mesmo assim, era muito cara. Por quê? Primeiro que você tinha que ter um bom computador, né? E o computador é caro, não é barato, né? Outro, ele funcionava primeiramente como pulso do telefone. Então você conectava o fiozinho do telefone ao computador. Então ele computava como se fosse uma ligação. Então vinha muito caro, era muito caro, né? Mas foram evoluindo e chegou o que é hoje, né? A conexão de hoje. Então aqui, pessoal, é só também em nível de curiosidade, né? O aumento das tecnologias dentro do ambiente aí familiar, né? Então, ó, a TV aumentou, o computador não aumentou tanto, mas tem uma grande explicação. O computador, ele é um um, desculpa pessoal, fugiu o nome, um eletrônico que tem uma durabilidade maior, né? Então, quando você compra um computador, você não vai trocar sempre o computador, né? Então, você adquire um computador aí um pouquinho mais caro, mas que a durabilidade dele vai ser maior, certo? Então, esse consumo de computador não vai ser tão alto, né? Então, por isso que não teve tanta diferença. Em compensação, o celular, com as funções que ele tem hoje, né? Então, como o celular é um pouquinho mais, tem um preço um pouquinho mais acessível do que um computador e outra, né? Questão de espaço é menor, dá para você levar para qualquer lugar. As pessoas às vezes preferem um celular do que um computador. E tem outro detalhe também, né? Às vezes a pessoa tem um celular e tem um lançamento de um celular com um recurso melhor do que o dele. Então a pessoa às vezes opta, né, de adquirir outro celular, né? E aqui embaixo ele está falando quais os serviços que são mais utilizados desculpa pessoal, serviços mais utilizados com a internet. Então, são aplicativos de carros, filmes e séries e pedidos de comida. E aí nós vamos partir agora para a nossa atividade. Então, a mesmo esquema aí dos meios de transporte. Então, vocês vão colocar de 1 a 12 de junho, pula uma linha, meios de comunicação e vai copiar e responder as perguntinhas, tá? Primeiro, qual foi o meio de comunicação mais importante inventado? 2. A carta era o meio de comunicação mais utilizado entre as pessoas. Você já escreveu uma carta? Para quem? Dos meios de comunicação inventado, qual você utiliza mais? Justifique. E é isso, pessoal. Boa atividade. Reveja a aula, né? Pause quando for necessário. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer todas as atividades, tá bom? Então, boa atividade, se cuidem e até a próxima aula.